Eu olho pra tu, eu olho pra lá. Pros dois, fique à vontade. Eu não sei como é que fica melhor. Saiu o resultado do SISU 2020.2. E adivinha quem passou em medicina na Federal? Lu! Pra quem não sabe, Lu é a minha irmã do meio e ela vai contar um pouquinho da história. Então, desde que eu era muito pequenininha, desde que eu me entendia por gente, eu já queria fazer medicina. E essa vontade nunca mudou. Desde que eu era bem pequenininha, eu sempre falava isso. Até na minha apresentação da alfabetização, que pergunta, né, o que é que você quer ser quando crescer, e aí todo mundo fala astronauta, bailarina, nananã, e eu já dizia que queria ser médica. E aí, só que quando a gente é criança é tudo lindo, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não é fácil. O vestibular de medicina é um dos vestibulares mais concorridos que a gente tem. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, que a gente toma um baque, que não vai ser fácil, que não é aquilo que a gente esperava. E aí foi uma trajetória de muita persistência, de luta, de tomar na cara, cair, levantar de novo. E eu demorei 4 anos pra conseguir passar na faculdade que eu queria, no curso que eu queria. E como era a sua rotina de estudo? Ó, minha rotina de estudo mudou muito nesses anos, porque quando eu cheguei no meu primeiro ano de cursinho, eu não tinha muito conhecimento. Eu tive vários assuntos que foram passados atropelados durante o ensino médio ou que não foi dado. Então, quando eu cheguei no meu primeiro ano de cursinho, eu estudava muita teoria. A maior parte do meu estudo era sentar para ler, para estudar teoria. Com o passar do tempo, quando você vai adquirindo conteúdo, eu comecei a fazer mais questões. Qual era a pergunta? Como era a rotina de estudo? Ah, ai meu Deus. Nossa. Minha teoria, Rotina, a rotina de estudo. eu não gosto dessas coisas. Eu vou ficar aqui assim. 1 hora depois. Minha rotina de estudo mudou muito. Sempre eu não quis abrir mão do cursinho. Tem muita gente que não aguenta, prefere ficar em casa. Eu não tenho essa disciplina. Precisava de alguma coisa que me obrigasse a acordar cedo, tomar um banho e começar a produzir. Então eu sempre fiz cursinho nesse tempo, nesses 4 anos. Aí eu chegava do cursinho, almoçava, descansava um pouquinho e começava a estudar. E geralmente eu tinha 2 pausas, do lanche e da janta, que variava entre 30 a 1 hora. Mas claro também que tem aqueles dias que a gente chuta o balde, que a gente tá cansada, não aguenta, mas normalmente era isso. A gente estudava todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo, menos sábado ou domingo. Tinha um dia que eu não fazia nada de nada. E como era que você estudava? Logo quando entrei no cursinho eu não tinha muito conteúdo. Por conta de assuntos que ficaram defasados no ensino médio ou que eu não aprendi direito. Então logo quando entrei, a maior parte do meu estudo era sentar para estudar teoria mesmo. Só que aí com o passar do tempo, quando você vai aprendendo mais e... como é que fala? Eu esqueci a palavra. Adquirindo conteúdo, eu passei a me dedicar mais às questões, né? Então, logo nesse meu último ano de cursinho mesmo, eu chegava em casa, só revisava o que tinha dado na aula e já passava para as questões. Então, praticamente 90% do meu tempo era exercício de questões. E o que é que você fazia quando o assunto acumulava? Todo mundo morreu. Acabou. Eu acho que é impossível não acumular assunto. Quando o assunto acumulava, eu tentava compensar no final de semana. Ou então tentava priorizar. Tipo assim, eu chegava lá naquela planilhinha que tem na internet e via quais eram os assuntos que mais caíam no Enem. E os assuntos que caíam pouco, ou eu, não estudava, só fazia questão. Ou então eu revisava, fazia só as questões do módulo e deixava pra lá. Que planilha é essa? Tem um site, eu acho que é Estude e Guia Enem. São 2 sites. Tem um até que é separadinho, você bota lá o assunto, tipo assim, sei lá, análise combinatória. E ele vai aparecer lá a questão do Enem, do assunto que você colocar. Mas aí é isso, eu tentava priorizar porque assim,
tem assuntos que não caem muito no Enem, tipo geometria analítica. E tem assuntos que vão cair muito, tipo probabilidade. Então, tinha assuntos que eu me dava ao luxo de deixar um pouco de lado, de só fazer uns exercícios e passar pro próximo quando acumulava, entendeu? Porque é muito difícil dar conta de tudo 100%. Você ser boa em todos os assuntos. Isso é meio que impossível. É claro! Então você foca no que a sua prova pede. Durante esse preparatório para a prova, ter um emocional, uma inteligência emocional, é tão importante quanto ter conteúdo? Demais. Só que isso é uma coisa que estudante não acredita. Enquanto eu não passava, eu sempre pensava, poxa, eu não passei porque eu não estou suficiente. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. Até que chegou um tempo que eu via pessoas que eu via que não estudavam tanto quanto eu, que nos simulados mesmo eu sempre ficava em primeiro lugar. As pessoas e outras pessoas que eu conhecia não tinham rendimento tão bom e essas pessoas passaram. E eu não. Aí que eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma coisa errada. E que conteúdo não era tudo. Porque aí começou aquela coisa de você sempre bem ficar em colocações boas, mas sempre batendo na trave. Sempre batendo na trave e nunca passava. Então eu acho que inteligência emocional é muito importante. Você estar tranquila na hora da prova. E você ter uma inteligência emocional também na hora de estudar. De não ficar se cobrando quando você não consegue ser produtiva, de não entrar também num looping de estudar 100% do seu tempo e não aguentar manter esse gás durante o ano todo. Então isso é muito importante, porém é muito difícil acreditar. E também, muito importante você não perder noites estudando, Sim. porque no dia seguinte você vai estar muito cansado, vai absorver muito pouco. Mas aí cada pessoa tem seu método. Claro que você tem que separar o seu tempo de dormir, mas tem gente que gosta de estudar de madrugada, que não era o meu caso. Mas tem gente que só consegue render nesse momento. Tudo bem, porém, aí você tem que se organizar de uma forma que você consiga render no outro dia, o horário que você vai acordar, se você vai fazer um cursinho de noite ou de tarde, mas é importante dormir. Lu, foram 4 anos de cursinho. Sim. E muita gente acha que o tempo de cursinho é perda de tempo. No final, vale a pena? Vale, sempre vale. É porque assim, a gente vive numa sociedade que tem toda uma pressão de você sair do ensino médio e entrar logo na faculdade e formar logo e de você decidir tudo naquele momento ali que você está no ensino médio. Então, quando você não passa, você é tipo fracassado. Estudante de cursinho não é ninguém. Estudante de cursinho não pode nem ter carteirinha da Uni. Entendeu? Então, tipo, tem muita gente da família que não entende o que é, que acha que você tá fazendo nada. Então, assim, muita gente vê como tempo perdido, muita gente fica contando os anos, que foi uma coisa que eu passei. Logo quando eu tive minha primeira aprovação, que não era na faculdade que eu queria, uma coisa que pesou muito pra mim foi a questão da idade. De falar, poxa, eu vou tentar mais um ano, e aí eu vou entrar com 21, e aí eu vou formar com tanto, e todas essas contas que a gente faz. E aí eu conversei com uma amiga minha, que ela já tinha feito direito e voltou depois pra fazer medicina. E ela falou, Lu, quando você formar, ninguém vai ficar te perguntando com quantos anos de curso você fez, ou quando você estiver atendendo. Muito dificilmente, depois de um tempo, as pessoas vão ficar te perguntando quantos anos você tem. Então isso é uma coisa que não vai fazer muita diferença. E tipo, poxa, eu passei 4 anos pra conseguir a minha vaga. Só que eu vou passar o quê? 40 anos trabalhando no que eu quero? Então, assim, é muito mais vantagem você, sim, é um caminho doloroso, mas é um caminho que vai te trazer um retorno, do que você ir pelo caminho mais fácil e depois passar 40 anos pensando em si. E se eu tivesse estudado mais 6 meses? E se eu tivesse tentado de novo, sabe? Tchau, pessoal! Se inscreva no canal, dá um joinha e ativa as notificações. Ai, meu Deus. Começa de novo? Essa parte Pode do... começar.